Fala, Fiel, informação do jornalista Zé Elias agora. O Corinthians não aceita pagar 1 milhão por Alisson. Além disso, Caio César pode aparecer na final da Supercopa e o garoto vai amassar o Flamengo. Isso mesmo. E esse Corinthians foi anunciado na Europa e o Timão quer um reforço forte para a defesa. Já deixa o like, se inscreva no canal e vem comigo porque tá quente. Bora pro vídeo. Vamos começar o mercado pelo Sport Clube Corinthians Paulista. O Alisson ainda não foi confirmado, ainda não foi anunciado. A gente está, lógico, em tom de brincadeira desde o início do programa, falando que o Pix ainda não foi feito para o São Paulo, R$1 milhão do 1,5 milhão que o São Paulo tem que receber até a metade da temporada pelo empréstimo do Alisson, que é até o fim do ano. O São Paulo falou, enquanto não pingar 1 milhão, a gente não libera o contrato, mas isso fatalmente vai acontecer aí nas próximas horas ou nos próximos dias. Mas, Zé Elias, o Caio César, pontinha, 21 anos, vindo do Al Hilal, jovem jogador formado no Coritiba, esse já está por aqui, já está em terras brasileiras, em solo paulistano ou solo corintiano. É um jogador que pode ajudar o Corinthians pelos lados do campo, naquele pontinha em velocidade, para puxar contra-ataque, para partir na jogada do 1 contra 1. O Corinthians precisa desse jogador? Eu acho que precisa desse jogador, porque está faltando um homem de velocidade ali, né? O Corinthians, em determinados momentos, fica praticamente muito previsível. Quando você tem Memphis e Yuri, o Yuri faz toda essa movimentação, talvez com um jogador que tem essa característica, o Dorival tenha mais opções e maneiras diferentes de armar a equipe. As imagens do desembarque do Caio César, chegada dele aqui em São Paulo. Ontem aconteceu esse desembarque no aeroporto internacional de Guarulhos. Ele é pequenininho, Pascoal, 1,68 m, levezinho. Nessa última temporada não tem números assim tão expressivos pelo Al Hilal, não. 10 partidas com 2 assistências e nenhum gol marcado. Mas a gente tem que guardar a memória do que ele já fez, né? A nossa memória não é o que ele está fazendo. Até porque ele não foi liberado pelo Sheik, porque parece que o titular estava lesionado e ele teve que jogar 2 partidas, essas 2 últimas, ficar à disposição para poder entrar no time. É um jogador que tem muita velocidade, drible do 1 contra 1, os adversários vão se preocupar com ele, porque ele é um cara que vai puxar esse contra-ataque que o Corinthians muitas vezes precisa e às vezes não tem. A gente também aqui fala, puxa vida, se o Corinthians tivesse um jogador com esse arranque, com a bola dominada, 1 contra 1 contra um adversário, o Corinthians poderia se dar melhor. Eu acho que o Caio César é uma boa opção no mercado e que vem para o Corinthians. Na verdade, ele é um daqueles que vem para o futebol brasileiro para recuperar prestígio. Né? E ele tem muitas condições, ele tem muita qualidade. Ele tem muito poder de drible, muito poder de definição. E eu espero que ele se utilize de tudo na equipe do Corinthians. É garoto, levinho, vai chegar ali, já vai estar em condições de jogar. Não sei se dá para domingo, José? Dá, uai. Do jeito que tá, joga. Né? Chega e joga. Até para Paquetá domingo, Pascoal. Será que dá? Ainda não acertou lá o pacote de formato de pagamento. Mas chega isso aí é demorado mesmo, é difícil. Chega hoje, é terça-feira ainda. Pô, futebol de terça para domingo... Muda muita coisa. Muda muita coisa. E depois da manhã, quinta-feira, pela manhã, final da manhã, a gente vai gravar o Bola da Vez com Marcelo Paz, o novo executivo de futebol do Corinthians, responsável direto, né, pela retomada lá atrás do Fortaleza, o melhor período da história do Fortaleza. De presidente virou CEO e agora trocou o Leão do PC pelo Timão. Legal aí, corajoso aí nessa empreitada. O que ele não vai ter nesse ano, com certeza absoluta, é paz, né, Teto? Mas, de repente, o objetivo da direção do Corinthians em trazê-lo é para isso. Sim. O que ele carrega no nome dele, ele administrando com a competência que ele tem, né, com um bom profissional e com o que ele já demonstrou que ele pode fazer, ele traga essa segurança para o Corinthians, né? Eu acho que, assim, dentro das possibilidades que o Corinthians tem financeiras, a dificuldade é grande. Você vê, não está pagando 1 milhão para o São Paulo. Nada. Vai pagar, mas, assim, está com dificuldade para fazer isso. Então, assim, precisa de um dirigente, de um CEO, de um cara muito capaz para, dentro do mercado, buscar soluções. Está trazendo aí o garoto, o Caio César. Trouxe o Matheus Pereira, que já deu
Bons sinais, Por né? empréstimo. Trouxe o zagueiro também, Sim, o Gabriel Paulista. o Gabriel Paulista. Então, dentro das possibilidades Oportunidades, que tem, né? É a oportunidade que ele vê no mercado. Vai mapeando, vai trabalhando, vai... desejo todo sucesso para ele e que ele possa... É difícil, porque time grande, cara, a cobrança é lá em cima. Você não tem um sossego durante o ano, sabe? Uhum. É difícil. Você vê que o Flamengo, o incomparável, campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Cara, ninguém... campeonato regional não serve para nada. Acaba com os campeonatos regionais. Aí corre o risco de não classificar, já tem cobrança, já tem problema, já tem discussão interna, já tem o presidente que tem uma opinião, o diretor tinha outra com o treinador. É o Flamengo. Imagina um time que está com dívida, está com transfer ban, o Marcelo vai ter dificuldade, vai ter problema. Mas ele está no Corinthians, né? E o Corinthians, com todos os problemas, é campeão da Copa do Brasil e vai jogar a Libertadores direto na fase de grupo. Campeão paulista na Copa do Brasil. Então, assim, é o futebol. É isso aí. Não quer, não entra nessa. O Héctor Hernandes, como disse o Oswaldo Pascoal no começo do programa, é passado no Corinthians, uma passagem, aliás, absolutamente discreta. Vai jogar em Portugal, já anunciado pelo Gil Vicente. Há a disputa pelo Rony, mas tá com a carinha de Santos aí, né? Rapaz, Acho tá que com o Corinthians nem está fazendo tanta questão Acho mais que o torcedor de trazer também jogador, já se que manifestou. é caro, até para a realidade do Corinthians, né? Mas o torcedor já se manifestou muito contra a ida do Rony. Sim. Que eu acho assim, quantos grandes jogadores de história, não vou comparar, a gente não gosta dessa comparação, mas que jogou no Palmeiras e jogou no Corinthians, ou que jogou no Corinthians e jogou no Palmeiras. O negócio é jogar, gente. Alguns ídolos dos dois. O Edmundo jogou. No Palmeiras, jogou no Corinthians. O Neto saiu do Palmeiras para ir pro Corinthians. Jogou no Corinthians e o Viola fez ainda contra o Capetinha. Ainda contra o O Palmeiras. Miller jogou no São Paulo, no Corinthians, no Santos, no... Palmeiras, jogou em todos. Vamos lá. O Héctor Hernandes, né? É anunciado no Gil Vicente de Portugal, né? O Corinthians liberou ele, estava treinando separadamente, né, Lelê? E aí entraram em comum acordo O que também. fez Gil Vicente? Quem português. era Gil Vicente? Eu não sei. Deve ser algum descobridor. É descobridor de mares, alguma coisa. Sete mares, né? É. Tá. Então, o Primo atacante do assinou Timar. contrato com o clube lá na primeira divisão portuguesa até 2027, né? O empresário é bom, viu? Ainda conseguiu uma primeira divisão na Europa. E tudo bem Então. que Portugal, né? É um campeonato meio abaixo, Mas com isso o Corinthians vai ter uma economia de 4,8 milhões, né? No Corinthians, aí ele não ganhou nada, mas a compensação vai ganhar um dinheirinho aí, né? Não é que vai ganhar, mas vai deixar de... Exato. Não vai perder esses 5 Nem milhões. ganhou quem 4 ganhou, milhões ganhou, e meio, ganhou. Motinha. Hã? 4,5. O Corinthians vai economizar. aí. Tá bom, não tá, mano? Isso. Porque vai estar Tá precisando bom, porra, economizar não joga. mesmo, viu? Porque depois da notícia que saiu hoje, né? Só a bomba aí, o déficit de 2025 cresce e a dívida do Corinthians chega a 2,8 bilhões de reais, né? Então, números aí de novembro mostram um déficit de 247 milhões nos últimos 11 meses. 247 milhões. E dívida já chega a 2,8 bi, né, de reais. Mas me surpreende, Motinha. Eu achei que no final do ano passado o Corinthians ia bater 3. Mas o que surpreende também é que essa projeção aí... Projeção não. Esse estudo foi feito até novembro e não contabiliza o mês de dezembro também, né, Mota? Ganhou... No mês de dezembro entrou receitas pro Corinthians também que são expressivas. A conquista da Copa do Brasil é a premiação que gira em torno de 100 pau. Juntando todas as fases aí, principalmente na parte final, se eu não me engano, acho que só a final, Lelê, salvo engano, o campeão ganha acho que 70 milhões. E eu não sei porque não foi computado, talvez aí o mês de dezembro, que contabiliza também essa entrada de recursos Que aí gastou dentro tudo, dos mano. cofres do Corinthians. né? 70 esse foi pra 70 um, já estava gastou, dividido gente. entre o bicho dos jogadores É, e o que gastou ficaria com o tudo. Corinthians, né? Meio a meio. Então já divide esse 70 com o bicho dos atletas. E aí. teve o transfer ban. Não, mas Tá independente... bom. Não, mas peraí. Não, mas peraí, gente. Independente de bloqueio da caixa, independente de dívida com os jogadores, independente de bicho com os jogadores, se isso foi computado até novembro, dezembro, as receitas que entraram não foram contabilizadas. Ah, não, você diz que independente tá no pra onde balanço. foi o dinheiro.
Sim. E surpreende, Lelê, apresentarem esse balanço da forma como foi exposto, sem contabilizar o mês de dezembro. Eu acho que não faz muito sentido. Ou faz? Talvez, pode ser porque não caiu em dezembro, né? Que a CBF, tipo assim, vai pagar agora em janeiro. Pode ser. Ganhou o prêmio, mas não significa... Ainda não caiu na conta. Não significa que... Não, já caiu também, tanto que a Caixa bloqueou, né? Aquele montante que o Corinthians foi campeão, a Caixa já segurou aí para garantir o pagamento dos juros de 2026. Talvez uma parte... O contrato assinado pelo Asno lá. Talvez uma parte que tenha entrado, né, mano? Não, mas eles pagam na totalidade, RG. Será? A CBF não paga... Não, a CBF ela vai pagando por fases o avanço de cada clube na Copa do Brasil e na final eles pagam uma paulada aí pro campeão e pro vice. O prêmio total? Sim. Mas enfim. O Corinthians eu pensei, Motinha, de verdade, que no final do ano ia bater 3 bi. Se tá 2.800 ainda tá abaixo do que eu pensei que estaria. Mas tudo bem. Vamos lá, o Corinthians está tentando de toda forma aí quitar a dívida com o Tajeres, né? 32 milhões de reais por causa do Garro, mas eles não aceitam, viu? O Corinthians já fez 3 propostas para eles aí para quitar a dívida e tudo, e todas foram rejeitadas, né? Mas o Corinthians tá com medo aí do novo transfer ban, né, mano? E quer resolver isso logo. Mas, até agora, o diz que o Tajeres está dificultando a situação aí, mano. Não tem confiança no Corinthians, pra falar a verdade, Motinha, né, mano? Diferente do que acontecia o ano passado, né, que o Tajeres não aceitava conversar com o Corinthians justamente pelo fato de não confiar em ninguém lá dentro, o próprio Tajeres tem procurado o Corinthians aí buscando uma alternativa. Porque ainda não foi decidido aí, apesar do Tajeres ter já vencido na FIFA, mas ainda não foi decretado lá a ação final, lá o trânsito julgado no CAS. E assim que sair, o Tajeres ele tem tudo para fazer, novamente aí como outros times já fizeram, de colocar o Corinthians no transfer ban ou não. Ou não. Porque mesmo tendo uma decisão favorável no CAS, se o clube não quiser, Motinha, representar contra o clube devedor, você pode segurar a ação. É o que aconteceu com o caso do Rojas. O Rojas ele tinha também aí a possibilidade de entrar com o transfer ban contra o Corinthians e não fez. Agora, com relação ao Tajeres, o Corinthians ele tá testando o Tajeres, para falar a verdade. O Corinthians está tentando parcelar em uma forma que talvez não seja tão interessante para o clube argentino e mesmo assim o Tajeres ainda tá aberto a conversas. Eles têm ainda pedido, feito contrapropostas, enfim. É que tudo que o Corinthians ofereceu até agora não foi aceito. Mas a partir do momento que o Tajeres tiver uma decisão do CAS na mão e falar ou é isso, ou eu vou representar contra vocês, você pode ter certeza que o acordo sai, Motinha. É que o Corinthians tá levando o banho-maria ainda. Olha, e o Tuma mandou o caso do Andrés, lá dos cartões, que tem que pagar, né? Pra comissão de ética do Corinthians, né? E ele cobra aí para que... ainda tá rolando isso, né? Exatamente. Saber quanto que foi gasto, tem que pagar quanto, né? E quer resolver logo isso e pode ter punições, né? Como expulsão, tudo. Pode ter expulsão, Lelê? Sim, inclusive tem um grupo de sócios que se uniu já pedindo a expulsão. Ele tá suspenso, do Andrés, né, do conselho, né? Até a investigação for finalizada aí, né? Mas já tem um grupo de sócios aí se mexendo para pedir a expulsão não só do Andrés, por conta dos cartões aí, mas do Duílio e do Augusto também. Eita, nós, né? Mas até esse caso... Mas sabe o que é legal, Motinha? Acho que, se eu não me engano, foi a semana passada, Lele, que a Comissão de Justiça entendeu que o Andrés fez uso indevido do cartão corporativo. Depois de inúmeras matérias nos veículos policiais, esportivos, denúncia do Ministério Público, aí eles concluíram, a Comissão de Justiça do Corinthians, que ele de fato fez uso indevido do cartão corporativo. Um cara que é réu confesso. Essa é a pouca vergonha que existe dentro do clube, Motinha. É por isso que o Corinthians não vai pra frente em termos administrativos. Porque todo mundo que tá lá tem o rabo preso. Todo mundo que tá lá tem interesses em coisas que, infelizmente, aí o próprio torcedor de verdade do Corinthians não tem. Esses caras que estão lá e têm os rótulos de conselheiros, esses caras que estão lá e têm o poder de fazer qualquer coisa em prol do clube, não fazem, Motinha. Pra mim isso é uma indecência, é uma vergonha. Até porque tudo que já foi exposto, Lelê, desculpa, o Ministério Público, o Cássio Conselino, ele deu uma entrevista de quase 1 hora e meia, falando uma série de irregularidades que estão ali comprovados, batom na cueca. O Andrés é réu confesso numa situação, e cara, ele não foi ainda pra porra da Comissão de Justiça, ele não foi pro Conselho de Ética. Existe uma morosidade com relação ao Andrés, que de verdade, Lelê, pra mim, caracteriza medo.
O próprio Romeu Tuma, que é um ex-delegado de polícia, e eu esperava que ele tivesse uma conduta diferente, eu não sei porque ele era um leão pra falar do Augusto Melo e ele é um gatinho pra falar do Andrei Sanches. Você saberia me explicar o porquê, Lelê? E ele já foi um leão para bater no Andrei Sanches também, né? Naquela época que o Andrés era o presidente e que ele era visto como o grande adversário do Andrés ali no Parque São Jorge. Por isso mesmo que ele frustrou grande parte dos torcedores, porque todo mundo via o Tuma como esse cara que batia de frente com o Andrés, né? Na época da gestão mesmo do Andrés. E agora que ele tem a faca e o queijo na mão para ir contra o Andrés, né? E expulsar o Andrés, ele não tá fazendo boa vontade, digamos assim. E um dos argumentos mais cretinos que eu já ouvi da boca desse cidadão aí, Mota, é o fato dele falar: temos que ver o que diz o estatuto. Não vamos fazer nada além do que diz o estatuto. O cara é réu confesso, Mota. Esse sem vergonha, ele utilizou o cartão corporativo em baladas, em hotéis, em festas. Hospital, ele comprou joias. loja de Ele moto. comprou joias. Ele comprou joias pra distribuir na CBF. Ah, mas quem nunca, né? Quem nunca comprou Então, joia mas o Sombra, com o cartão dos outros, Sombra, né? mas aí que tá, chega a ser indecente, chega a ser indecente você ouvir uma declaração: vamos ver o que diz o estatuto. Que porra de estatuto? Bom, torcedor corintiano, você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e também de ativar o sino das notificações para você receber as próximas notícias do Corinthians em primeira mão e estar sempre muito bem informado. E bom, o Corinthians está avaliando uma investida pelo zagueiro Lucas Veríssimo. Isso mesmo, notícia quentíssima que acabou de sair. Dorival gosta do jogador e fez o pedido à diretoria corintiana, ao diretor Marcelo Paz, para ir atrás do zagueiro. Isso mesmo. E aí, o que você acha? Você acha uma boa contratação? Você acha que ele dá certo no Corinthians? Ou você acha que o Corinthians deveria ir atrás de outro zagueiro? Ou então outra posição? Deixa aqui nos comentários. Lucas Veríssimo já jogou no Corinthians em 2023, fez 18 jogos e acabou tendo uma saída meio conturbada, pois ele veio de empréstimo lá do Benfica e o Corinthians acabou não comprando o jogador e ele voltou lá do empréstimo. Então, eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Corinthians deve contratar, sim ou não? Deixa aqui nos comentários. E o Lucas Veríssimo ainda tem 30 anos, então ainda tem muita lenha para queimar. 30 anos ainda dá para jogar muita bola ainda. Então, mas eu acredito que se o Corinthians querer contratar o Lucas Veríssimo, vai ter que desembolsar uma grana. E o Corinthians aí acabou melando a negociação com o Alisson por conta que o Corinthians não quis pagar R$1 milhão à vista ao São Paulo, pois o Corinthians está priorizando quitar a dívida com o Talleres, lá da Argentina, pela contratação do meio-campista Rodrigo Garro. E aí, o que você achou? Também o Caio César, o atacante Caio César, já está no CT do Corinthians fazendo os exames e logo vai sair aí o anúncio oficial. E, inclusive, Caio César já pode jogar pelo Corinthians na final da Supercopa contra o Flamengo. Isso mesmo. Caio César está com uma boa forma física. Jogou no último dia 25 de janeiro. Então, ele está apto a jogar, a chegar jogando. E eu acredito que vai dar muito certo no Corinthians. É um jogador promissor. Apesar dos números modestos, eu estou muito confiante de que ele vai ajudar muito aí o elenco de Dorival Júnior. E aí, o que você acha? Deixa aqui nos comentários. Eu vou deixar os créditos dos programas aqui na descrição. Esse foi Eu Fico Por Aqui. Um forte abraço.